E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo eu vou resolver algumas questões do Enem que tratam da metáfora. Por que eu estou fazendo isso se você está chegando agora? Porque eu tenho gravado alguns vídeos anteriores a este em que eu trato das figuras de linguagem. A primeira das figuras de que eu tratei nesses vídeos anteriores, metáfora. Então agora eu vou testar o conhecimento daqueles inscritos que já fizeram as aulas anteriores. Se você já tem esse conhecimento adquirido e sedimentado aí na sua mente privilegiada, vamos comigo, vamos fazer as questões. Se você acha que precisa voltar um pouquinho, ouvir e ver as videoaulas para depois fazer os exercícios, eu espero. Aliás, eu vou colocar por aqui, assim, em algum lugar, o link dessas aulas anteriores para você, se quiser, fazê-las e depois vir comigo para conferir nas questões, tá bom? Então, olha lá, figuras de linguagem é o tema da aula de hoje, exercícios do Enem que tratam dessa figura de linguagem tão importante. A primeira questão que eu selecionei traz a imagem de um monstro infantil no qual está escrito: para algumas crianças o pesadelo chega antes do sono. Que pesadelo será esse que chega antes do sono? O pesadelo é aquilo que a gente tem quando dorme. E aqui embaixo, menor, está escrito: denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. O Enem sempre não, mas quase sempre busca colocar nas suas provas questões sociais para serem discutidas à luz das diversas disciplinas com as quais os alunos têm contato no ensino médio. Então, além de testar os conhecimentos do aluno sobre as disciplinas que ele estuda na escola, testa também a sua capacidade de interagir com as questões sociais do país. Por isso essa prova é tão especial. As questões sobre esta imagem, sobre essa propaganda, vem a seguir. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo, que pesadelo é este, para informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. Cuidado que esse comercial, essa propaganda, essa publicidade, na verdade, não é dirigida às crianças. Então não é a intenção da propaganda, da publicidade, não é informar as crianças, porque ela não se dirige às crianças. Não é um problema que a criança possa resolver sozinha. Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. Reparou aqui que no texto verbal dessa propaganda não há referência a meninas, mas sim a crianças em geral. É o que invalida a letra B. Na letra C, nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Sim, é esta. O que a propaganda quer com essa imagem de um monstrengo e pela metáfora do pesadelo é mostrar para nós adultos, o que as crianças podem estar passando. Então nós, vizinhos, parentes, amigos, pessoas próximas, se soubermos de algo que esteja acontecendo, nós devemos denunciar, porque a própria criança, frágil, não tem condição de fazer isso, não tem condição de se defender. Então é a letra C. Vamos ver a letra D, destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer muito cuidado, maior cuidado dos responsáveis nesse período. Destacar que a violência sexual contra a criança infantil predomina durante a noite. Não, isso a gente até sabe, mas o maior problema dessa questão é o fato de que muitas vezes, lamentavelmente, cruelmente, quem pratica a violência sexual contra as crianças é justamente aquele que deve zelar por ela, ou aqueles que devem zelar por ela. Pais, mães, enteados, tios, primos. É nesse nível que a gente está discutindo, percebe? E por último, chamar a atenção. Deixa eu tirar minha carinha daqui, senão ela vai atrapalhar a sua leitura, não é? Chamar a atenção para o fato de o abuso infantil ocorrer durante o sono, sendo confundido por algumas crianças com o pesadelo. Claro que não é essa a intenção, como eu lhes disse, a intenção é chamar a atenção dos adultos que porventura saibam de algo desse tipo para que eles possam denunciar, porque a criança por si só não tem como fazer isso. Foi? Segunda questão que eu trouxe para vocês, uma tirinha do Frank Ernest, criada pelo Bob Taves, ótimo.
em que o Ernest diz para o Frank: meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Opa! O pai pedala e não sai do lugar. E ele diz que isso é uma metáfora da vida do pai, quer dizer que o pai se esforça, se esforça, se esforça e não sai do lugar. As figuras de linguagem, diz o enunciado, são comumente encontradas nos textos literários, bem como em charges e tirinhas, como nesta. Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem, que é a metáfora. Está citada lá pelo personagem, para condenar práticas de exercícios físicos. Será que é isso? Valorizar aspectos da vida moderna. Será que é isso? Desestimular o uso das bicicletas? Caracterizar o diálogo entre gerações? Ou é para criticar a falta de perspectiva do pai? Exatamente. Se ele diz que o pai pedala numa bicicleta ergométrica e não sai do lugar, e ele diz que isso é uma metáfora da vida do pai, é porque ele está comparando implicitamente, como faz a metáfora, o pedalar numa bicicleta que não sai do lugar, ou o pai tentar e não sair do lugar, profissionalmente, socialmente, sei lá como. Percebe? Isso aqui é ser uma metáfora. Então a letra E é a mais correta para essa questão. Por último, eu trouxe aqui uma questão que trabalha com uma letra maravilhosa do Gilberto Gil, chamada metáfora. Diz a letra: uma lata existe para conter algo. Mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Deixe a meta do poeta não discuta, deixe a sua meta fora da disputa, meta dentro e fora, lata absoluta, deixe-a simplesmente metáfora. A letra genial do Gilberto Gil, um músico maravilhoso, um poeta espetacular, e ele ainda faz as duas coisas ao mesmo tempo em canções espetaculares, metáfora. O Enem escolheu muito bem essa letra para trabalhar a metáfora numa questão que vem a seguir. A metáfora é a figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, pela semelhança ou analogia entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem, remetendo-nos a essa conhecida figura. Então ele diz ali, o enunciado do Enem é sempre assim. Ele traz o conhecimento que será testado de uma forma leve, superficial, objetiva no enunciado. Então ele não pergunta o que é a metáfora, mas ele lembra você o que é a metáfora para que você reflita pelo uso da metáfora para compreender o sentido de um texto. É assim que o Enem trabalha. Volto a fazer grandes e graves e profundos elogios ao Enem, que prova maravilhosa sempre. O trecho em que se identifica a metáfora, retirados todos eles da letra do Gilberto Gil, é: uma lata existe para conter algo. Lata está no seu sentido literal, ordinário, mas quando o poeta diz lata, também não há nada ainda metaforizado nesse verso. Uma meta existe para ser um alvo, sim, nada a declarar. Por isso não se meta a exigir do poeta, as palavras estão todas no seu sentido original. E aí vem a letra E, que determine o conteúdo em sua lata. Opa, agora a palavra lata foi retirada do seu sentido original, dicionarizado, denotativo, e passou para um sentido atribuído pelo poeta. O que é a lata? É o poema. Dentro do poema cabe tudo o que o poeta quiser. No poema, que ele chama de lata, o poeta pode dizer o incontível, o incabível. Aqui sim a palavra lata está metaforizada e aqui sim ela faz o que o enunciado pede para ser feito. Você encontre um verso em que a palavra tenha sido utilizada com essa figura espetacular que é a metáfora. Espero que você tenha aproveitado bastante a feitura desses exercícios, que tenha tirado dúvidas, e volto a dizer, se você precisar, assista às aulas anteriores a esta sobre metáfora, comparação e figuras de linguagem, tá bom? Um beijo e até a próxima!